E a Anvisa emitiu 6.654 notificações em tecnovigilância nos primeiros 4 meses de 2024. Esse tipo de alerta é feito quando o equipamento hospitalar está em mau estado ou com irregularidades do ponto de vista legal. Nos piores casos, pode haver risco à saúde individual ou coletiva dos pacientes. Para evitar esse tipo de situação, é necessário que os hospitais e unidades de saúde garantam a manutenção correta dos equipamentos médicos a fim de garantir a prevenção de possíveis acidentes. Para a gente se aprofundar mais nesse assunto, nós recebemos agora o Alexandre Fontes. Ele é gerente da Global Finks, empresa que atua no desenvolvimento de sistemas hospitalares. Olá, Alexandre, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, Renata. Olá, Gustavo. Bom, Alexandre, nós estamos falando aí de um assunto extremamente importante. Eu queria começar te perguntando quais são os riscos da falta de manutenção nesses equipamentos, tanto para os pacientes quanto os profissionais que atuam na área da saúde. Bom, é uma excelente pergunta, Renata. Bom, a falta de manutenção nos equipamentos, primeiro para os pacientes, que envolve diretamente a segurança do paciente, né? A falta de uma preventiva, por exemplo, ela faz com que aquele equipamento fique exposto a alguma quebra em algum momento, de algum procedimento, né? Então, isso, na verdade, para o paciente, a segurança do paciente é muito afetada. E o profissional em si, na verdade, alguns equipamentos pode, de fato, descaracterizar a parte, a atenção da parte da manutenção, quando eles têm que levar até a oficina deles, né, e ter alguns riscos também aos profissionais. Alexandre, esse número que a Anvisa divulgou, mais de 6 mil, chama atenção. Mas, obviamente, que a gente que não está habituado com o assunto se pergunta se é um número alto ou é um número que está na média de outros países comparados ao Brasil. E qual que é a maior dificuldade aqui no Brasil pela sua avaliação? Uma manutenção porque os hospitais não vão atrás das equipes para manutenção, às vezes a dificuldade na direção do hospital, seja ele particular ou público, no público pode ser mais difícil, enfim. Ótimo. Gustavo, na verdade, esse número, ele pode ser maior ou menor, mas assim, quando nós estamos falando de alerta de tecnovigilância, tem a questão da preventiva e corretiva, tá? Porém, quando nós estamos falando do alerta, esse alerta ele vem diretamente da Anvisa, né? E para ser gerado um alerta, precisa ter um evento adverso, né? Precisa ter acontecido algum problema entre o paciente e máquina, né? E os hospitais, eles têm que informar a Anvisa sobre isso. Eles precisam, de fato, ficar a Anvisa, né? Alguns hospitais são hospitais sentinelas, públicos e privados, e eles têm que informar a Anvisa. A Anvisa começa a coletar essas informações, ok? E quando ela coleta essas informações, ela emite alguns avisos para outros hospitais. E aí os hospitais começam a falar, não, eu já tive esse evento adverso aqui também. Isso, na verdade, faz com que a Anvisa notifique ou informe o fabricante, né? Isso eu estou falando que vem da Anvisa para o fabricante, né? O fabricante do equipamento médico hospitalar, o Gustavo. E aí o que acontece? Tem alguns casos também que o próprio fabricante identifica esse problema e informa a Anvisa, né? E aí o fabricante ele vai comunicar os clientes que estão com aqueles equipamentos para literalmente fazer um recall do equipamento, né? E aí nós temos alertas de tecnovigilância leve, moderado e grave, né? Então, esse número, Gustavo, depende muito, né? Se a gente for comparar com um número que aconteceu principalmente na época do Covid-19, ele é muito baixo, porque nós tivemos muitos equipamentos médicos sendo importados, principalmente ventiladores
pulmonares, né? Então, e aí a gente precisa só separar alguns números, né? Porque eu tenho os alertas de tecnovigilâncias para equipamentos médicos, né? E temos alertas que são para catéteres, para descartáveis, insumos, né? Os mais críticos que a gente vê são esses envolvendo equipamentos médicos. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.